o nosso crítico patológico. E o que é ele? É aquela vozinha interior que a gente tem, que está sempre pronta, à espreita para nos julgar. Então, é aquela voz, aqueles pensamentos que a gente tem, que estão ali para nos julgar, para dizer que a gente está errado, para dizer, olha, você não foi boa nisso, tá vendo? Você não presta para nada, olha lá, fez errado de novo. Ai, não acredito, você fez isso de novo? Então, sabe essa vozinha? Aquela voz que tá prestes, sempre pronta para julgar. Esse é o nosso crítico interno, o nosso crítico patológico. E as pessoas, normalmente, todo mundo vai ter esse auto-julgamento. Todo mundo, sem exceção, num momento ou outro da vida, vai olhar para o próprio comportamento, para os próprios sentimentos e vai avaliar. Porém, quando a gente tem autoestima baixa, quando a nossa autoestima não está muito bem trabalhada, a gente tende a ter um crítico patológico muito julgador, muito incisivo. E isso acaba que colocando a gente num ciclo vicioso, onde esse crítico vai aumentar os nossos pensamentos de desvalia, que por consequência vai aumentar o nosso sentimento de inferioridade. Esse ciclo, ele traz pra gente a manutenção da nossa baixa autoestima. Então, o nosso crítico patológico, ele vai influenciar diretamente os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos que estão ligados com o nosso caminhar rumo a uma autoestima mais saudável. Então, é importante que a gente fique atenta ao nosso crítico. Então, Alice, o crítico patológico, ele vai te comparar com as outras pessoas, ele vai dizer que você é insuficiente, que você não é boa, que você não é capaz. O crítico, ele vai estar o tempo inteiro te dizendo quem você deveria ser ao invés da pessoa que você já é. Esses pensamentos fazem muita diferença na nossa manutenção de uma boa autoestima. O crítico vai te culpar pelas coisas que não deram certo. Vai te comparar às outras pessoas e as suas conquistas, as suas habilidades, com de outros também. Ele vai te considerar insuficiente. O crítico, ele vai estabelecer padrões de perfeição que são impossíveis e vai te atacar ao menor erro diante dessa perfeição impossível de ser conquistada. Esse crítico, ele vai manter um registro de todos os seus fracassos, mas não vai se lembrar uma única vez dos seus pontos fortes ou das realizações que você já teve. O crítico, ele vai ter um roteiro descrevendo como você deve viver e vai gritar, falar, sussurrar o tempo todo que você está errado, que você não atende às suas necessidades, que você está violando as regras que foram impostas por ele. Esse crítico vai dizer para você que você deve ser o melhor que as outras pessoas, inclusive. E se você não o for, você não vai ser nada, porque ou é do jeito dele ou não existe jeito algum. Ele vai te chamar por vários adjetivos e de várias formas possíveis. Ele vai te chamar de incompetente, de estúpida, feia, egoísta, fraca. E faz você acreditar que todas essas características são verdadeiras, reais e que fazem parte de quem você é. Esse crítico, ele é muito poderoso. Ele sabe, inclusive, ler a mente dos seus amigos, convencer as suas famílias que essas pessoas estão desinteressadas com você, desapontadas ou aborrecidas. E isso será real para você, sem que você tenha nem ao menos certeza do que realmente acontece no mundo do outro. O crítico vai exagerar suas fraquezas de uma forma tão grande que vai insistir sempre que você diz coisas idiotas, fora de hora, ou que você
sempre estraga tudo, sempre estraga os seus relacionamentos ou nunca termina nada na hora certa. Você nunca vai estar certa, Alice, para o seu crítico. O crítico, quando é patológico, ele vai estar ocupado firmemente a minar o seu valor pessoal todos os dias da sua existência. Mas a sua voz, ela é tão insidiosa, tão enredada na trama, dentro do seu pensamento, que você nunca percebe que esse efeito é devastador em sua alma. Os ataques parecem sempre ser justificados. Você acredita que aquilo realmente faz parte da sua realidade. Ele é muito convincente, Alice. A voz interior é implacável, parece natural, uma parte familiar de você. E, de verdade, faz parte de você, mas não precisa continuar fazendo. Na verdade, o crítico, ele é um tipo de chacal, que a cada ataque ele vai enfraquecer e destruir os bons sentimentos que você tem sobre você mesma, sobre as suas qualidades, sobre a sua essência. Esse crítico te afasta de você mesma, Alice. Embora a gente se refira a ele como o crítico, essa voz não precisa ser necessariamente masculina. Pode ser em alguns casos, mas em outros, essa voz pode soar um tanto que feminina. Pode nos lembrar a nossa própria voz, a voz de nossa mãe, de nossa avó, e pode nos lembrar todas aquelas críticas que já nos fizeram ao longo da vida. Faz-nos relembrar de coisas do passado e de olhares que não são nossos. A primeira coisa, Alice, e mais importante que você precisa refletir sobre o seu crítico é, por mais que esses ataques sejam falsos e distorcidos, é quase sempre aceito por nossos pensamentos. O crítico vai pegar a sua autoestima, vai triturá-la como se fosse um processador de alimentos. E ali você já se sente insegura. Ele vai influenciar diretamente a forma como você atua com você e com as outras pessoas. Um crítico ele pode ser barulhento e muito pernicioso. Ele é mais venenoso para a sua saúde do que a maioria dos traumas que você possa ter vivido. O crítico ele vai estar sempre com você, o tempo todo, todos os dias, julgando, culpando, te atribuindo falhas e culpas. Não há momento que te deixe em paz. E muitas vezes a gente pode imaginar que não há defesa contra ele porque ele é natural e faz parte de nós. Então, você automaticamente se sente errada, se sente mal, como uma criança que leva um tapa por dizer uma coisa inadequada para sua mãe. Nos sentimos punidas por alguém que na verdade somos nós mesmas que construímos. Porque esse crítico, Alice, ele é construção dos nossos próprios pensamentos. Então é hora da gente começar a pensar que esse crítico, ele é sim responsabilidade nossa. Nós precisamos olhar para esse crítico como sendo algo que nós podemos mudar, porque fomos nós que criamos. Uma das coisas mais estranhas sobre o nosso crítico é que ele sempre parece ter mais controle da nossa própria mente. Ele começa a fazer um alarde tão repentino, tão intenso, lançando um ataque atrás do outro ou arrastando muitas vezes uma cena dolorosa, várias e várias vezes. Coloca essa cena em pensamento para nós, Alice. Por meio de um processo que chama encadeamento, os nossos pensamentos vão exibir fracassos do passado que faz você se lembrar de um, de outro, num longo encadeamento de dolorosas associações. Então começamos a associar vários e vários acontecimentos dolorosos encadeando um ao outro. E embora você tente desligar esse processo, você continua se lembrando de outras rejeições, de outros constrangimentos, e parece num certo momento que tudo tá ligado e que tudo faz sentido e que você realmente está errada no mundo.
Embora esse crítico pareça ter essa vontade própria, essa vontade imposta, essa independência do crítico é uma verdadeira ilusão, Alice. Nós podemos sim ter controle dos nossos próprios pensamentos e das nossas emoções. A verdade é que você está tão acostumada a ouvir esse crítico, você está tão habituada a acreditar nele, que você ainda não aprendeu a desligar esse processo. Mas com a prática, você pode aprender a analisar e verificar aquilo que o crítico diz e a analisar se aquilo tem veracidade ou não, se aquilo faz sentido ou não para a sua essência. Você pode tirar ele de sintonia antes dele ter uma oportunidade de envenenar os seus sentimentos e principalmente o seu valor pessoal, Alice. Então é importante pegarmos essa responsabilidade para nós e dizermos para nós mesmas: o meu crítico é minha responsabilidade e eu posso aprender a lidar com ele e eu posso trazer uma nova realidade para os meus pensamentos.